Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Contos sobre Contas, a nossa live semanal. O propósito do nosso Contos sobre Contas é trazer para vocês conteúdo, informações importantes, fruto da nossa experiência minha, do Rogério, do Adenias e do Silvio, em mais de 10 anos como educadores e consultores financeiros. E a gente tem vários casos, vários exemplos para poder mostrar para vocês e motivar vocês a perceber caminhos, alternativas e conhecimento que vocês possam aplicar no seu dia a dia e estarem aumentando a efetividade na realização dos seus sonhos, dos seus propósitos, dos seus objetivos de vida. Então esse é o nosso propósito com o Conto sobre Contas, todas as quintas-feiras. Se você está assistindo esse vídeo aqui com a gente, pode e não puder ficar até o final, você pode assistir depois no IGTV, dentro do próprio Instagram, do nosso canal @BemFinanceiro_oficial, ok? Ou no nosso canal do YouTube, que também ficam os nossos vídeos e mais conteúdos que nós produzimos para que vocês possam acessar. Estou vendo aqui o Rogério, a Imachite que entrou, o Adenias, que é o meu parceiro hoje aqui no Conto sobre Contas, o Silvio, mais pessoas entrando, muito prazer, muito boa noite a todos vocês, ok? E agora eu queria aproveitar que vocês estão entrando aqui nesse instante, possam apertar o aviãozinho aí e mandar a informação aí para alguns contatos de vocês, dizendo que estamos começando mais um Conto sobre Contas, para que a pessoa possa assistir e quem sabe ter um conteúdo bacana para que ela possa desenvolver melhor a sua vida financeira, ok? Então todas as quintas-feiras nós estamos aqui presentes. E se você quiser depois entrar em contato conosco, é só verificar nosso site do www.bemfinanceiro.com.br e entrar no nosso contato, ver os nossos telefones. Nós temos 3 unidades, nós temos a unidade do Rio de Janeiro, ficou a Adenias lá no Rio de Janeiro, temos a unidade onde fica o Silvio Bianchi e temos a unidade aqui de São Paulo, que eu e o Rogério dividimos aí a função de administrar essa unidade, ok? Então, um grande prazer estar aqui com vocês para falar de mais um tema importante nesse mês. Esse mês nós estamos falando sobre as questões comportamentais, sobre as emoções e como elas impactam na nossa vida financeira, né? As nossas escolhas. E está entrando aqui agora, tenho um grande prazer de apresentar para vocês o Adenias Filho, nosso parceiro, nosso sócio aqui, também cofundador do Bem Financeiro. Como vai, Adenias? Olá, Edward, muito boa noite, muito obrigado aí pela apresentação. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar daqui a pouquinho um bate-papo descontraído sobre a orientação do nosso amigo Edward. E vamos tornar esse bate-papo o mais agradável possível e contando com a participação de todos vocês, mandando questões, como o Edward mencionou, clicando aí no aviãozinho, convidando os amigos, para a gente poder fazer aí um compartilhar de conhecimento e informações que possam de alguma forma ser úteis para todos vocês. Muito obrigado aí mais uma vez pela apresentação. E exatamente para complementar a apresentação do Adenias, ele, além de ser cofundador do Bem Financeiro, ele é formado em Administração de Empresas, pós-graduado pela FGV, IBMEC em Finanças Corporativas e AMICAI em Gestão Empresarial e consultor financeiro e palestrante. Isso para fazer um breve resumo, né? Senão ficaria aqui vários minutos falando da carreira do Adenias e aí estaria entregando a idade do nosso amigo. Então, que aliás, Adenias, dia 10 agora que passou, Adenias fez mais um ano de vida, então gostaria que vocês mandassem aí boas vibrações para o Adenias, parabéns para ele, que completou mais um aninho de vida. Se quiser falar a idade, fique à vontade, se não quiser também não tem problema, sei que você é um garoto ainda, tem muita lenha para queimar, ok? Eu só posso dizer que minha mãe vai fazer 99 anos, aí vocês podem fazer uma comparação e eu sou o caçula dela. Deixa aí para o pessoal refletir sobre isso, né? Fazer uma continha. Então
Você tem um bom DNA, hein, Denise? Vai chegar aí aos 100 anos Eu não sei também. se, Se seguir os eu não caminhos sei da se é mãe, bom ou com se é ruim, certeza. né? Não, é Eu bom, não- com saúde. Aí, ó, já Ah, perfeitamente, sem dúvida. estão mandando aqui fogos, palmas. Então, parabéns, Denise. Mas vamos lá, Denise, vamos Obrigado. para o tema de hoje, ok? Que nós vamos falar, nesse mês de agosto, nós estamos abordando a questão comportamental, a questão emocional, e hoje nós vamos falar sobre hábitos que ajudam a cuidar dos nossos recursos, né? Não só os recursos financeiros, mas outros recursos, ok? E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Denise, é o seguinte: esses hábitos que ajudam a cuidar dos recursos, nos explique como isso funciona, como isso se processa. Que hábitos, de repente, dá um spoilerzinho de um hábito desse aí para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Olha, Edad, é muito comum, né, dentro da nossa cultura ocidental, nós criamos os hábitos extremamente materialistas, né? Então, a gente cuida bem do carro novo, está sempre ilustrando, a gente cuida bem lá da moto, a gente cuida bem da pintura da casa, sempre com o foco na materialidade, né? Então, a ideia, na verdade, é a gente refletir um pouquinho sobre outros hábitos, né? Que às vezes são hábitos invisíveis, né? Como muitas vezes você cuidar da saúde é um hábito invisível, mas evidentemente que essas questões mais voltadas para a saúde ou até a espiritualidade são coisas que não são muito tangíveis. E às vezes a pessoa percebe que mesmo cuidar das finanças não é algo tangível. É interessante isso, né? Porque não quer pôr a mão na massa, ou às vezes não quer se dedicar em acompanhar um pouco como é que está os seus gastos, o seu endividamento muitas vezes, ou muitas pessoas até não têm um olhar com relação aos seus investimentos. Deixa lá que o banco cuide, que o gerente cuide, deixa a vida me levar. Então, a ideia é a gente ter esse olhar um pouco mais holístico, mais amplo, né? Não só cuidar dos nossos recursos monetários, né? Ou como o lado material, mas também muitas vezes do lado físico, do lado emocional. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai estar falando aí ao longo desse diálogo com você e com as pessoas que estão nos assistindo aí e que virão nos assistir fatalmente no YouTube, onde nós postamos esses vídeos, no IGTV e assim por diante. Muito bom. E a gente vai, no decorrer da live, aqui nós vamos abordar uma questão importante, que é a liberdade financeira, e eu gostaria que você fizesse uma relação, como esses hábitos, né, como alguns hábitos podem nos ajudar a ter essa liberdade financeira nas nossas vidas. Então, quando as pessoas... até é mais ou menos assim, né? O brasileiro, de um modo geral, nós não fomos treinados e educados para cuidar do nosso patrimônio ou gerar patrimônio para que ele pague o nosso padrão de vida lá na frente, né? A gente traz maus hábitos em função da nossa educação, em função de como nós convivemos ou nos relacionamos no ambiente ou a família. Se a família teve uma acuidade com relação a outras questões financeiras, se a família teve bons hábitos. Então, tudo isso vai influenciando ao longo da vida das pessoas e muitas vezes vai desprezando até o dinheiro, por questões de crenças ou questões de aspectos até emocionais que sofreu escassez ou privações, muitas vezes na infância. Então, isso vai impactando. E nós trazemos, sem sombra de dúvida, dentro do nosso DNA, vamos dizer assim, aquelas células com algumas inteligências de mau hábitos que nós tivemos no nosso aprendizado, na nossa cultura, na nossa educação. E aí a gente traz isso muitas vezes para o lado do consumismo, muitas vezes para o lado de não respeitar o dinheiro e muitas vezes não ter a acuidade com relação ao patrimônio, né? Então, é nesse sentido que a gente quer chamar a atenção para que as pessoas possam fundamentalmente se empoderarem, né? Abrirem, terem consciência com relação a esses hábitos que acabam se transformando em hábitos nocivos, né? E fatalmente vai impactar aí na qualidade de vida, vai impactar na relação da família, na relação muitas vezes com os amigos. Então, a gente tentar ampliar muito esse olhar bem diferenciado de como nós podemos ter a maior acuidade com o nosso dinheiro e sempre com muito respeito. E eu diria até com uma certa reverência, né? Porque desrespeitar o dinheiro é mais ou menos como
desrespeitar um bom amigo e ele vira as costas para a gente se a gente não der atenção a ele. Com certeza, eu costumo dizer, né, alguns treinamentos que a gente faz, né, principalmente nas faculdades, que eu presto aulas de educação financeira, e às vezes eu falo para as pessoas, tem gente que fala assim, eu não gosto do dinheiro. Quando você fala, você coloca essa frase desse jeito, se você falar isso para alguém, né, que você fala para alguém, fala assim, eu não gosto de você, o que essa pessoa vai fazer? Né? Ela simplesmente vai virar as costas, muito provavelmente, e não vai querer ficar mais perto de você. Então, se você fala abertamente que você não gosta do dinheiro, não estou falando aqui para ninguém adorar o dinheiro, não é isso. Mas se você tem essa crença de não gostar do dinheiro, o dinheiro com certeza não vai parar nas suas mãos. Você vai fazer de tudo, o dinheiro vai virar as costas, como você disse, o dinheiro vai virar as costas e vai deixar você em uma situação financeira ruim. Mas vamos lá, Denise, outro dia eu li uma citação num livro, né, de um pensador inglês, até anotei aqui para não errar o nome dele, Samuel Francis Johnson, que ele foi um pensador inglês do século XVIII, e ele coloca nos ensaios que ele fez, ele coloca que é muito incomum encontrarmos pessoas dispostas a falar sobre dinheiro nas mais diferentes vertentes, e ao mesmo tempo elas sentem dificuldade em cuidar das suas finanças. O que você poderia falar sobre isso? O que você concorda com esse filósofo, então, pensador? Isso é interessante, Herod, porque eu confesso honestamente que essa frase, eu usei essa frase num artigo que eu escrevi essa semana e postamos no nosso blog, e ela tem muita semelhança. Eu nem vou dizer com toda a sinceridade aqui para o nosso público, eu não conhecia essa pessoa, esse pensador, e aí descobri hoje, você tinha me comentado que existe essa referência, né? Eu tenho que concordar com ele, né? Porque é curioso a gente encontrar muitas pessoas que quando recebe o seu dinheiro lá, cai na conta, né? No banco, a angústia, vamos dizer assim, a angústia, olha só, ou a ansiedade de se ver livre do dinheiro, pagar as contas, antecipar tudo, tal, não sei o quê, é uma coisa assim que fatalmente a pessoa faz isso sem planejamento nenhum, sem nenhuma disciplina, né? Então, essa vontade, e isso está associado a questões culturais, às questões de como ela foi criada, ela está trazendo esse hábito, né? Então, nos atendimentos que a gente tem feito, a gente tem recebido testemunhos de pessoas que, olha, Denise, quando eu recebo o meu salário, eu quero pagar tudo, não quero, eu não sei, o dinheiro para mim, ele parece coisa que não faz bem, olha só, né? Então, a ideia, quando a gente está falando dos recursos, nós estamos falando dos recursos em todos os sentidos, né? Nas diferentes vertentes, como a gente mencionou anteriormente, recursos humanos, recursos emocionais, né? Os recursos materiais, que o dinheiro vai trazer o recurso material, né? Então, se você não respeita o dinheiro, se você não tem essa noção de que o dinheiro é algo bom para a vida das pessoas, é o que vai gerar, de certa forma, um grau de satisfação na nossa caminhada, vai dar prazer de você poder ajudar o próximo, ajudar o familiar, que muitas vezes tem necessidade, né? Então, essa colocação de que as pessoas realmente têm dificuldade de dialogar na família com relação ao dinheiro. Parece que falar sobre dinheiro, primeiro sai um conflito, né, na frente, e na verdade tem que ser o contrário. Vamos dar transparência, porque a gente defende, e no artigo que eu coloquei, uma preocupação de que quanto mais nós nos aprofundarmos no problema, no sentido de dar foco, né? Não é assim, mesmo ao dar foco no problema, é como se você distanciasse dele por um instante e tivesse um olhar isento. Ok, vamos ver como é a carinha desse bichinho, né, que está incomodando e está impactando a nossa relação familiar, né, que é o dinheiro, ou que é a dívida, que é o consumismo, ou o que seja. Então, quando as pessoas começam a ter essa percepção dessa grandeza de relacionamento que pode ser aprofundado na análise dos gastos, por exemplo, como a família está tendo um determinado padrão que às vezes não está encaixando com os recursos que estão ingressando, especialmente nessa situação que a gente vivencia hoje, né, de
de grande dificuldade, desafio para as famílias que perderam renda, enfim, que estão encarando dificuldade. Então, essa questão de apresentar uma ideia, né, para gerar reflexão, estimular as famílias a terem esse diálogo. É muitas vezes difícil você conversar sobre o dinheiro, agora vamos ter que economizar aqui, não vamos gastar, mas a ideia desse diálogo é promover uma harmonização, né, dentro do ambiente familiar e estabelecer, na verdade, prioridades, estabelecer propósitos. Então, já que você... Opa, desculpa, Adrias. Já que você tocou nessa questão do diálogo familiar, como estabelecer, assim, como criar o hábito de falar, então, sobre as questões financeiras, sem que seja um tabu, sem que seja uma coisa ruim, que esteja de uma forma mais aberta, mais tranquila, que possa ter uma energia positiva para que tudo possa fluir da melhor maneira possível? Como criar esse hábito? Eu acho que o primeiro tem que ter a liberdade, eu acho que é muito importante dentro da família, não ter nenhuma restrição de diálogo sobre qualquer tema, né? Então, quando você tem essa abertura, né, ou essa possibilidade, você começa a estimular a família, o que nós vamos fazer, principalmente os casais que estão se juntando, estão casando agora, o que nós vamos fazer com o nosso dinheiro, né? Mesmo antes de ter essa união. Então, é buscar esse estímulo, né, de poder juntar o patrimônio para gerar mais patrimônio. É esse patrimônio trazer prosperidade para a família. Então, na medida em que há essa abertura desse diálogo no casal, com os filhos, e eu sempre estimulo, quando estão fazendo atendimento, etc., a participação dos filhos, né? E é muito interessante que eu fiz isso essa semana, tem uma fila agora, né? A família é grande e não tiveram tempo de estar junto no atendimento, então tem uma filazinha que eu tenho que agora cumprir essa orientação. Fatalmente, quando eu dialoguei com o chefe de família e falei dessa importância e tal, parece que criou realmente uma motivação muito grande. E eu estou dizendo que tem pessoas adultas e pessoas não tão adultas, então na fase intermediária, 18, 17 anos, que viram essa oportunidade de ter um diálogo com um profissional. Então, a ideia é exatamente essa, né? A família se estimular a ter essa abertura de falar sobre finanças, falar sobre o consumo, falar das suas prioridades, falar sobre necessidades ou desejos e, fundamentalmente, estabelecer propósitos quando se está estabelecendo um planejamento financeiro. Muito bom. No seu artigo, para você ver como eu fiz a lição de casa, tá? No seu artigo, Adelias, eu li que você colocou assim, que as pessoas sentem dificuldades em cuidar das suas finanças com a mesma atenção e carinho como cuidam dos seus bens materiais. Explica um pouquinho mais isso aí para o nosso público. Então, é aquilo que eu comecei a abordar um pouquinho no início do nosso diálogo, né, Ida? Que a nossa cultura ocidental está muito mais voltada para o lado da materialidade, né? Então, a preocupação é ter as coisas muito bem organizadas materialmente, ou ter muitas coisas materiais, né, que acabam gerando endividamento, que acabam gerando até discórdia na família. Então, a ideia é a gente trazer esse lado financeiro muito mais sobre o aspecto comportamental do que a importância da materialidade, né? Então, é essa conjunção de valores que a gente, dentro do bem financeiro, ou até dentro da nossa metodologia, né, que é a base orçamentária, evolução patrimonial e mapa do futuro, a gente procura dar esses estímulos e criamos, então, o projeto Nosso Plano de... então, esse ter esse mix, né, de poder estimular as pessoas a ter esse olhar diferenciado de como pode tratar melhor do seu dinheiro, não só da materialidade. Assim também tem o lado espiritual, emocional e assim por diante. Quando eu li essa frase, eu logo lembrei meus 18 anos, 19 anos, que aí eu já consegui dar uma entrada no meu carro, comprei meu carro, aí eu passava metade do sábado lavando, arrumando, né, pondo pretinho no pneu, fazendo tudo, né, aquelas coisas todas no carro, e às vezes não dava tanta atenção assim para a parte financeira, né, montar um orçamento, colocar os propósitos tudo direitinho, acompanhar as despesas. Então, na hora que eu li isso aqui, eu já, minha mente de ficar
sábado, quase metade do sábado só para lavar o carro, cuidar daquele bem material, né? E às vezes a gente não tem, muitas pessoas realmente não têm cuidado com as finanças como tem com alguns bens materiais, não é isso? Muito Exatamente. bom você ter falado isso, que me fez lembrar do momento que hoje eu não faço mais, não lavo mais meu carro, é só no posto, o posto é que lava, eu não faço mais nada com o carro. Mas vamos lá. Algumas pesquisas, até o pessoal da área de marketing, né, para contradizer uma expectativa, que parece que quando a gente vai tomar uma decisão de compra, a gente tem aquela questão que parece que é o racional que toma a decisão. Desculpa, o nosso cérebro, a parte racional é que toma a decisão. E o pessoal de marketing já fizeram pesquisas e eles dizem que 70% das nossas decisões de compra são de cunho emocional. O que você tem na sua experiência, né, em todos os atendimentos que você já fez, essa coisa toda, o que você tem a falar sobre isso? Então, essa é uma pesquisa muito interessante, né? Os estímulos que nós temos para o consumismo, né, o marketing de consumo, etc., ele sempre vai tocar no nosso emocional. E o que a gente sempre chama a atenção, né, as pessoas, na verdade, elas associam a questão de planejamento financeiro ao lado cartesiano, né? Então, a ideia que nós trazemos dentro da nossa orientação, dentro da metodologia do bem, é voltar a esse olhar para o lado comportamental. E como a gente pode tratar melhor as nossas emoções, para que, na hora de tomar a decisão, a gente pode, evidentemente, estar com a nossa emoção exacerbada, porque tem o prazer de ter adquirido um bem, como você, né, comprou o carro novo lá na juventude. Pô, a emoção da gente está à flor da pele, né? Mas é diferente você tomar uma decisão racional e tomar uma decisão emocional. Fatalmente, como você comentou, você tomou uma decisão emocional. Fez lá o financiamento de 60 meses, fatalmente, possivelmente, né? Porque às vezes as pessoas fazem, né? Quando, na verdade, a gente tem que pensar no planejamento, né? Você salvando seu dinheiro primeiro, né? Fazendo as suas reservas, para depois usar esse poder, dinheiro a seu favor e comprar. Aí você tem uma reação. Diferentemente, deixando um pouco a emoção, o lado emocional para tomar a decisão, mas olhando muito mais a razão. Então, são duas coisas, né? A questão comportamental, que é que a gente orienta, tratar as emoções também, para as emoções serem alteradas no momento que tem que tomar uma decisão. Ou seja, para o lado racional, e aí sim você, com consciência, tomar a decisão se vai se endividar, se não vai se endividar, se vai ser uma dívida saudável, se vai ser uma dívida onerosa. Então, essa acuidade, esse olhar que a gente sempre recomenda dentro dos nossos treinamentos, nossas orientações. Procurar ter o equilíbrio entre o racional e o emocional e o racional, né? Não deixar o emocional tomar conta totalmente, trazer realmente nosso lado racional, parar, pensar, avaliar se aquilo é importante, né? De repente tá no tempo correto, se de repente não compensa esperar mais um pouquinho. Então, procurar trazer isso, porque se a gente faz tudo pelo lado emocional, provavelmente nós vamos tomar decisões não tão boas para nossas questões financeiras, né? E depois o preço vai vir mais para frente. Muito bom. Adenias, você tocou num ponto legal, né, dos pilares do bem financeiro, falou dos 3 pilares, né? Base orçamentária, evolução patrimonial e mapa do futuro, e abordou também do nosso plano de liberdade financeira, né? Que nós montamos um plano embasado numa metodologia para que nós possamos realmente motivar as pessoas e ajudar as pessoas a encontrarem a sua liberdade financeira. E principalmente no momento como nós estamos vivendo hoje, desse cenário da pandemia, então muitas pessoas, em vez de ter a liberdade, ter uma sustentabilidade financeira, perderam essa questão com redução de salário, ou até a perda do emprego e a diminuição da renda. Eu peguei um caso recentemente, que as pessoas estavam muito bem, tranquilas, e tinham um lugar para fazer festas, né, uma chácara que não tinha todo final de semana ocupada, aquela coisa toda, então tinha um bom padrão de vida. E assim, de uma hora para outra, zero de faturamento, porque
depende de pessoas, aglomeração e não pode mais, né? E a gente não sabe exatamente quando isso vai voltar. Então, o que você tem a falar dessa questão desse nosso PLF, o nosso plano de liberdade financeira, para ajudar as pessoas realmente a encontrar essa liberdade, produzir essa liberdade para as suas vidas? Então, o plano de liberdade financeira ele está alinhado com a metodologia, né, da base que é o BEM, né, que é uma sigla, base orçamentária, evolução patrimonial e mapa do futuro. Então, o que a gente procura chamar atenção e cuidar são as questões comportamentais, de como as pessoas funcionam, que é o primeiro grande passo, né? É as pessoas perceberem como a família funciona, como a gente inicia esse processo, né, desse olhar mais minucioso, de revisitar os nossos gastos e exatamente daí tirar o que é exagero, daí que é associado à nossa necessidade ou associado aos nossos desejos. Então, o plano de liberdade financeira, ele pressupõe esse alinhamento para que as pessoas efetivamente comecem a utilizar os recursos que ela tem, em todos os aspectos, fundamentalmente o financeiro, para poder se sentir mais confortável, ou seja, ela ter mais independência, vamos dizer, nas suas decisões, se ela quer viajar agora, se ela quer viajar depois. E quem, ao longo do tempo, pôde se planejar e ter minimamente um plano de voo, né, o que a gente usa dizer, antes dessa pandemia toda, fatalmente está passando por essa situação de uma forma mais suavizada, ainda com muitas dificuldades. Então, a ideia do plano de liberdade financeira é trazer esse olhar, esse conhecimento, fundamentalmente no foco comportamental e também alinhado com uma orientação de investimentos de curto, médio e longo prazo, para que as pessoas possam se sentir empoderadas da sua vida financeira. Então, essa é um alinhamento que a gente tem dentro do bem financeiro, desse plano de liberdade financeira. Ok, porque realmente um hábito saudável é, além de você gerir bem a sua renda, é você saber investir, né? E até investir o dinheiro que você está guardando. E até antecipando aqui, nós vamos na próxima semana, o tema vai ser exatamente quais são os bons hábitos para investir, né? Ou quais são os hábitos que ajudam os investidores. Com o Rogério que vai estar conduzindo, né? Ele vai estar falando para a gente, especialista na área de investimentos, mas com foco também no comportamental. Mas no nosso tema de hoje, Adenias, eu queria que você agora falasse, na sua opinião, quais são os principais hábitos que as pessoas precisam desenvolver para gerir melhor a sua vida financeira, gerir os seus recursos como um todo? Quais são os principais que você destacaria como fundamentais para ter uma vida plena e usar bem os seus recursos? Então, se a gente imaginar, Elodie, a gente vai encontrar perfis diferenciados quando se faz uma orientação financeira, né? Aquela pessoa que está do zero, assim, está perdida, não sabe por onde começar, a gente dá um guide geral, né, no sentido de que, olha, vamos imaginar que você pegue aí, porque dentro do que a gente falou, as pessoas têm receio de pôr a mão na ferida, né? Tem receio porque acha que vai afetar uma relação, vai afetar questões emocionais, etc. Por isso que ela se afasta muitas vezes do problema financeiro e não quer pôr o que a gente chama o dedo na ferida para poder realmente buscar uma solução. O que a gente sempre orienta vamos colocar a mão na ferida, vamos dar uma dimensão da realidade dessa situação, né? Quer seja na área de investimento, dívidas, que seja, né? Ou gastos exagerados, vamos dar uma olhada, vamos revisitar essa situação. Então, o primeiro passo, fundamentalmente, é a pessoa fazer dentro da questão comportamental dela, como é que ela vem funcionando com relação aos seus gastos não essenciais. Porque você tem aqueles gastos fixos, né, que vamos dizer são os essenciais, né, aluguel, alimentação, plano de saúde, o que seja. Ok, esse aqui vamos tratar também em algum momento, mas vamos fazer uma avaliação, né, dos últimos 30, 60 dias, 90 dias, não importa, se a pessoa tem, de certa forma, algum registro, ou se for o caso, ela pega lá pelo status do bancário, do cartão de crédito, etc. Mas faz uma análise desses gastos não essenciais e analisa. E faz uma autoanálise de como o que motivou aqueles gastos que não são essenciais ela gastar. Foi porque
discutiu em casa, foi gastar, ou emocionalmente está abalado, enfim, tem diversos aspectos, ou gatilhos que o amigo chamou para gastar, o vizinho chamou, tem diversas questões que a pessoa tem que analisar para poder, eventualmente, fazer uma distinção. Então, quando você faz essa análise, você começa, então, a analisar os gastos não essenciais, e aí você tem que tomar uma decisão, né, para exatamente priorizar aquilo que é necessidade ou desejo. Então, o primeiro passo que a gente colocaria é exatamente revisitar esses gastos passados, para você delinear, estabelecer, vamos dizer, o teu mapa do futuro daqui para frente, né? Como é que você vai cuidar das suas finanças, como é que você vai cuidar da sua liberdade financeira, da sua independência financeira, como é que você vai cuidar de realizar os seus propósitos que você já estabeleceu, né? E aí, o que é interessante, um outro aspecto também ainda dentro dessa análise que a gente sugere, né? Dos gastos não essenciais. Qual foi o sentimento que você teve quando você gastou? Como é que você se sentiu? Comprei 5 gravatas, 2 ternos, etc., 5 pares de sapatos, cheguei em casa, fiquei frustrado. Aí tem um ponto que é importante a pessoa analisar. Então, se isso frustra, né, eu fui perceber que você excedeu o cheque especial, excedeu o cartão de crédito, etc. Então, aí começa a se fazer aquela autoavaliação que a gente sempre propõe, né, num dos passos da orientação financeira, no plano de liberdade financeira, é aquela busca de autoconhecimento, como é que nós funcionamos com relação ao dinheiro. Então, associando esses dois aspectos, você revisitar, analisar como você está se sentindo com relação a esses gastos, qual o seu estado emocional depois que você faz, vamos dizer, essa extravagância, né? É importante a gente ter essa cuidado. Então, eu chamaria a atenção fundamentalmente nesses 2 pontos, né? Que pode até podemos citar um outro, né? Que é muito importante. Será que esse gasto que eu estou realizando, ele está dentro do meu padrão atual? Ele está dentro das minhas condições financeiras? Né? E aí o outro aspecto é você distinguir efetivamente, né, o que é necessidade e o que é desejo. Então, são esses 4 aspectos, mais ou menos, que a gente procura chamar a atenção para que as pessoas sigam em firme. Né? Não dá para desanimar, para poder exatamente criar esse hábito. Porque, à medida que você vai colocando em prática, né, revisitar esses seus gastos, você vai aperfeiçoando a forma de você controlar, percebendo qual é o seu sentimento com relação a determinados gastos, você vai se empoderando dessa motivação de falar, caramba, aqui eu posso realmente reorganizar, não gastar dessa forma tão exageradamente. E aí são esses hábitos saudáveis que a gente motiva e estimula as pessoas a adquirirem de uma forma gradual. Porque da mesma forma que a pessoa chega a um endividamento, muitas vezes, né, ou a perder dinheiro em investimentos, é algo que vai acontecendo gradualmente. Né? Quando se dá conta, está com um endividamento muito grande. Então, para a mudança de hábito e adquirir novos comportamentos, tem que ser feito de uma forma gradual, mas com o sentimento de que está realizando algo que vai, prazeroso, porque a gente também estimula as pessoas assim, se você estiver revisitando lá os seus, como é que foi os últimos meses, dos gastos não essenciais, se começar a fazer mal para você, se isso não te causar bem, a gente até estimula, olha, não é o seu momento, você não está preparado emocionalmente para assumir a responsabilidade, né, de fazer, vamos dizer, essa reorganização ou essa harmonização financeira, né, que a gente costuma também utilizar essa terminologia. Okay? Então, fantástico. Tudo isso que você falou, sempre atrelado realmente a um propósito, né? O porquê você vai fazer, você vai mudar, de repente, um hábito que você não é legal, que não está te fazendo bem financeiramente, não está te fazendo bem emocionalmente, né? E é o que você falou, né? Às vezes as pessoas entram numa dívida, elas não entram de um dia para a noite, né? É um processo, né? Às vezes são anos que a pessoa está num processo e chega numa dívida realmente muito alta. Ou está há muitos anos, por exemplo, não digo nem que seja endividada, mas que não consegue realizar coisas diferentes, aqueles propósitos realmente maiores, né? Ela só consegue o básico do básico. Então, precisa realmente avaliar quais são esses comportamentos, esses hábitos, e mudar por hábitos
mais saudáveis para que você possa efetivamente realizar aquilo que você mais almeja, né? Isso realmente às vezes as pessoas querem assim, né? Às vezes a gente recebe uns atendimentos que a pessoa vem para a gente do tipo assim, cara, você precisa me salvar, né? Em uma sessão, em um atendimento, né? Tirar a pessoa, né? Pensa que a gente vai assim, com uma varinha de mágica e falar assim, pronto, você, né, está totalmente curado, tal. Não é assim, é um processo, né, que tem que ter um passo a passo, é importante. Às vezes pessoas conseguem avançar mais rápido, né, Denise? Outras têm mais lento o processo, né? Então, cada um tem que respeitar o momento de cada um e procurar ajudar, mas lógico, já deixando claro que não é, eu falo no curso, pô, vocês têm um curso aqui de 8 horas, eu não quero chegar para vocês e falar que amanhã vocês já vão estar totalmente diferentes. Hoje vocês estão dando talvez um passo importante para readquirir novos hábitos e comportamentos, mas isso tem que ser feito com disciplina, né? Tem que ser feito com perseverança, não deu certo uma vez, não vai desistir, continua, né? É um passo a passo. A gente até acho que brincou numa live anterior, né? Que as pessoas às vezes querem fazer academia, né? Querem emagrecer, ficar com o corpo mais legal, né? Então faz o cadastro na academia, na primeira aula vai lá, malha 40, 50 minutos, já vai no espelho da academia para ver como é que está o braço, se já está alguma coisa diferente. Em uma aula, não é assim que funciona. Na parte financeira também é um processo contínuo, mas que realmente, a partir do momento que a pessoa se apodera disso e ela começa a ver os resultados que vão surgindo, aquilo vai fazer com que ela realmente se motive cada vez mais para trocar, né, aqueles hábitos que não são muito bons por hábitos interessantes. Então, muito bem, Adenias. Puxa vida. Oi. Nesse sentido, tenho dois comentários que eu gostaria de comentar. Quando a gente está iniciando um atendimento, né, para as pessoas que a gente já percebe que está endividado, né, etc., uma primeira abordagem que nós fazemos, né, olha, vamos combinar, para já tirar o estresse do diálogo, né, que às vezes a pessoa fica estressada e tal, vamos combinar uma regrinha aqui. A partir de hoje, você não tem mais problema financeiro. Já para tentar mudar o estado, né, emocional da pessoa. É evidente que ela olha para você e dá aquela risada meio que amarga, né, assim, e fala, pô, você está de brincadeira, né, Denise? Né? Mas a questão é a seguinte, né, você não tem problema financeiro. Daqui para frente, quem vai ter, você vai ser seu credor, né? Porque você vai receber orientação e estratégia de como você vai cuidar dessa situação, né? Então, é exatamente esse sentido que a gente procura chamar a atenção das pessoas, né, para poder estimular ela a poder se empoderar, né, da sua vida financeira e conduzir com tranquilidade, não entrar naquele estresse, né, de pressão psicológica que os credores fazem, aquelas ligações chatas, tal, etc., cartinha mal criada, né, e as pessoas acabam querendo resolver o problema sem se planejar, vamos dizer assim, sem revisitar, na verdade, a sua situação, sem olhar aqueles gastos não essenciais, enfim, tentar identificar aquilo que possa ser, de alguma forma, melhorado para poder entender o estado, o momento dela e poder estabelecer uma estratégia de negociação. Só depois ela faria isso. Então, é o que a gente procura estimular as pessoas com um hábito saudável, né? Como criar essa estratégia de você começar a se preocupar com as suas finanças pessoais, com os seus gastos, como é que está funcionando, e aí você, ok, entendi como eu estou funcionando, então eu posso oferecer para o meu credor a parcela tal, o valor tal, porque cabe no meu orçamento, e aí gradualmente, né, com esse novo hábito de revisitar as finanças, tal, etc., ter o teu plano de voo, que a gente sempre oferece, né, uma planilha de controle onde as pessoas possam fazer simulações e poder realmente seguir o direcionamento com uma liberdade financeira mais sustentável, vamos dizer assim. Muito bom. Adenias, o tempo passa rápido, sempre que a gente faz as lives aqui, né, a gente nem percebe o tempo passar. Pô, já estamos terminando, eu queria que você... Então, rapaz, já estamos chegando aí na parte final da nossa live, mas eu queria que você desse aí as suas considerações finais e fizesse um resumo, então, dos principais hábitos que a pessoa possa sair daqui com isso na cabeça e, de repente, implantar pelo menos um desses hábitos que você vai passar rapidamente, pelo menos elencando os tópicos, para que ela se proponha, de repente, a fazer isso já a partir de hoje, a partir
de amanhã, procure mudar esses hábitos para hábitos mais saudáveis. Então vamos lá, considerações finais e um resumo. Primeiramente, queria, Herode, agradecer, né, mais uma vez essa dobradinha que nós estamos fazendo, agradecer a todos que estão nesse momento ao vivo conosco e outros que vão fatalmente nos prestigiar assistindo a nossa live. Eu diria que o planejamento financeiro é aquele conceito básico, né? É você identificar as questões comportamentais, como você se sente com relação a quando você vai gastar, quando você compra, antes ou depois. Então, o primeiro passo é revisite aí uma avaliação dos últimos meses, dos gastos não essenciais, o que aconteceu, é o primeiro passo, né? Qual é o sentimento que você tinha quando você fez aquele gasto? Quando você chegou em casa, você percebeu, puxa, não era bem isso que eu gostaria de comprar. Então, reavalie se você quer continuar tendo esse sentimento, que às vezes não é nada bom, né? Reavalie também se aquele gasto está dentro do teu orçamento, se a sua realidade daquele momento, uma realidade transitória, cabe você fazer, vamos dizer, aquele exagero com relação a aquele gasto, né? E o outro, fundamentalmente, é você avaliar o que é necessário, né? Ou se é um desejo que você quer realizar. Eu sempre chamo a atenção no sentido que eu quero ou eu preciso, né? Em que, na verdade, comprar mais um determinado item melhora a minha qualidade de vida. Se a gente perceber nesse questionamento que não melhora a nossa qualidade de vida, então vale a pena a gente refletir se efetivamente quer dar mais um passo. Então, se cada um puder refletir num ou dois desses pontos, fatalmente começa então a gradualmente a criar um novo comportamento, um novo hábito que vai ao longo do tempo, né? É como a gente mencionou, é como andar de bicicleta, depois que você aprende, ou seja, você não dificilmente vai cair ou se acidentar. Então, as finanças, cuidar do dinheiro, ter essa acuidade com o planejamento financeiro, passa a ser um hábito, tem que se tornar algo prazeroso, não algo que vai criar algum estresse pessoal, interior ou com a própria família. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e gratidão por estar conosco até esse momento da nossa live. Muito bom, Adenias. Eu quero agradecer a sua contribuição, seu conhecimento, aí, a sua experiência. Quero agradecer a companhia de todos que estiveram aqui presentes ao vivo e também agradecer àqueles que vão, nos próximos dias, assistir a nossa live. Lembrando que essa live vai ficar gravada no IGTV do Instagram, né, no @Bem Financeiro Oficial, e também no nosso canal do YouTube do Bem Financeiro. Então, se você ainda não está cadastrado no nosso canal do YouTube, por favor, vá lá, acesse o canal, clique para ser seguidor para receber as informações quando a gente postar coisas novas e prestigie o nosso canal do YouTube para que a gente possa cada vez mais colocar mais informações, mais conteúdo para que vocês possam realizar coisas muito legais na vida financeira de vocês possam ter uma vida muito mais saudável, tá? E na próxima quinta-feira, como eu já adiantei um pouco antes, também nesse horário, nós vamos ter o Rogério Frutuoso, né, que também é cofundador do Bem Financeiro, e vai estar fazendo dobradinha com o Silvio Bianchi, sobre o tema comportamentos que ajudam o investidor, ok? Então, para complementar essa nossa live de hoje, né, os hábitos que ajudam a gente a gerir os nossos recursos e também como investir bem esse dinheiro, quais são os comportamentos que nos auxiliam nisso. E para a próxima, não essa semana, na outra, nós temos uma novidade aí, que eu não vou falar ainda, só na semana que vem a gente vai abrir. Nós vamos estar aqui com uma pessoa especial para encerrar esse mês de agosto sobre o tema de comportamental, sobre a parte das emoções, ok? Então fique conosco, acompanhe o nosso canal para não perder nem a live da próxima quinta-feira e nem a live da outra semana, daqui 2 semanas, ok, pessoal? Eu desejo que vocês tenham uma excelente noite. Amanhã já estamos chegando perto de mais um fim de semana, que todos tenham um fim de semana abençoado, com saúde, que Deus proteja cada um de vocês e seus familiares. Adenias, gratidão, meu amigo, por estar aqui comigo mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Valeu.